Me foi pedido para estar aqui para poder falar com vocês um tema muito legal e muito importante, né? O nosso irmão estava cantando a música Eu Sou do Meu Amado e o Meu Amado é Meu. A primeira pergunta que eu faço para vocês e que você tem que se fazer nessa noite é: você tem convicção disso que você estava cantando? Você tem convicção de que você é do amado e que o amado é seu? Nós temos convicção na nossa vida de que nós somos de Deus, nós somos de Jesus e Jesus é nosso? Tendo convicção disso, o que nós fazemos com esse amor que nós temos pelo amado e que o amado tem por nós? Eu queria que a gente rezasse com isso nessa noite, para que a gente pudesse ter uma experiência de oração, né? E aí, o tema que me deram foi: a permanência começa na intimidade, vida de oração. Quando a gente começa, né, na nossa vida de oração, lá quando a gente é pequeno, ou mesmo grande, quando a gente começa a aprender as orações, quando a gente começa a aprender o que é uma vida de oração, a gente aprende, primeiro, a rezar as coisas mais básicas, né, as orações como Ave Maria, Pai Nosso, né, Glória ao Pai. E conforme a nossa vida e a nossa intimidade com Jesus vai aumentando, a gente vai entendendo que a nossa vida de oração, ela também aumenta. Então eu vou aprendendo mais sobre Jesus, eu vou aprendendo mais sobre oração, e eu vou aprendendo mais sobre mim mesmo dentro dessa oração. Então, o primeiro passo para que a gente permaneça na vida de intimidade é entender o que é intimidade e o que é a vida de oração na minha vida. A vida de oração, ela não é uma condição de obrigação, ela é uma condição de sobrevivência. Uma vez me disseram: quem não reza, não permanece. E eu trouxe essa frase para a minha vida. Se eu não rezar, eu não permaneço em Deus. Se eu não rezar, eu não permaneço diante daquele que me ama. E como eu cantei, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Se eu não rezar, eu me distancio do meu amado. E quanto mais eu me distancio do meu amado, mais eu vou entendendo que intimidade vai se tornando uma palavra rasa na minha vida, né? A passagem que me deram foi de 1 João 2, versículo 24. Que permaneça em vós o que tendes ouvido desde o princípio. Se permanecer em vós o que ouvistes desde o princípio, permanecerei também em vós, no Filho e no Pai. Jesus, ele deixou uma palavra para nós, Deus deixou uma Bíblia para nós, escritos para nós, para que nós tenhamos um norte, uma direção da nossa vida de oração. Mas eu só permaneço nessa vida de oração, eu só permaneço nessa intimidade se eu dou abertura para que Deus fale comigo. Então, aqui nessa noite eu gostaria primeiro também de quebrar alguns mitos, né, que a gente tem na nossa vida de oração. Acordar de manhã e rezar e sair para trabalhar, voltar à noite e agradecer pelo seu dia e dormir, isso não é vida de oração. Isso é necessário, mas a vida de oração, ela é mais que isso. E aquele papo também que às vezes a gente tem de: eu converso com Deus durante o meu dia. Eu converso com Deus fazendo minhas coisas, trabalhando, fazendo minhas coisas. Isso também não é uma vida de oração constante, porque a gente não dá tempo para Deus. Vida de oração requer tempo, intimidade requer tempo. Eu só consigo ser íntimo de alguém se eu dou tempo para essa pessoa. Porque intimidade é relacionamento, relacionamento é confiança. E a confiança, ela vem do tempo que eu dou a outra pessoa, vem do tempo que eu entrego a minha vida de oração. Então, como num relacionamento, eu tenho primeiro a fase da amizade, eu tenho a primeira fase de conhecer a pessoa, de todos os dias conversar com aquela pessoa, dedicar tempo a ela. Assim é também com a minha vida de oração. Todos os dias eu tenho que dedicar tempo a Deus. Eu tenho que tirar um tempo do meu dia para poder conversar com Jesus. Muitos aqui sabem disso porque são consagrados, porque vivem vida de comunidade. Mas eu vou te dizer, meu irmão, nós que vivemos e estamos em comunidade, somos os primeiros a fraquejar em vida de oração.
Nós que somos consagrados, nós que vivemos uma vida de oração fecunda, somos os primeiros a esmorecer. Então a gente tem que se lembrar em todo tempo, se lembrar a todo instante que vida de oração é dedicação, intimidade é dedicação. E eu só permaneço se eu me dedico em Deus. Eu só vou permanecer na minha vocação, eu só vou permanecer na minha vida com Deus se eu dedico tempo. Quem aqui é pai e mãe, por favor? Para educar o seu filho, você precisa de tempo. Você precisa dar tempo para o seu filho, você precisa ensinar a ele as coisas. Você precisa dedicar o seu tempo a ensinar o seu filho, dedicar o seu tempo à sua família. Para que a sua família cresça, para que o seu filho seja educado, para que o seu filho tenha uma boa vida. Deus faz isso conosco. Mas muitas vezes nós somos os filhos rebeldes que não ouvimos. A vida de oração ela é muito sutil às vezes. Deus ele vem falando conosco durante o nosso dia. E aqui mais um mito que eu quero quebrar é: vida de oração não é só pedir. Nós não somos mendigos, apenas que pedem, 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 pedem. Vida de oração também é escuta. Vida de oração, intimidade também é escutar a Deus. É escutar aquilo que Deus tem a te falar. Então separa um momento do teu dia, reza a oração do Espírito Santo e fique em silêncio. Porque Deus, ele fala ao nosso coração. E a gente sabe quando Deus fala. A gente sabe identificar a voz de Deus. A gente sabe identificar aquilo que Deus quer para nós. Porque chega um momento da nossa vida que só falar, só pedir a Deus, se torna muito raso. Deus, ele quer falar conosco. E Deus, ele é tão bom com a gente, que ele, mesmo sabendo de tudo que passa no teu coração, ele sabendo de tudo que se passa na tua vida, ele quer escutar você falar. Deus, ele sabe o que se passa no nosso coração, e ainda assim ele espera para que a gente conte para ele. Assim é uma amizade. Um amigo, ele fica ansioso para ouvir sobre o outro. Quando Deus quer nos ouvir, ele está ansioso para que a gente converse com ele. E nós devemos estar ansiosos também para ouvir de Deus. Nós devemos estar ansiosos também para escutar o que o Senhor tem a falar a nós. Afinal, isso também é intimidade. Numa relação onde eu só falo, numa relação onde eu não escuto, não há intimidade. Isso não é intimidade. Isso é mendigar o amor do outro, apenas. E Deus, ele quer falar ao nosso coração. Então, quando a gente fala de vida de oração e de vida eterna, a gente tem tempo para tudo. A gente tem tempo para o nosso trabalho, a gente tem tempo para mexer em rede social, a gente tem tempo para fazer qualquer coisa, jogar videogame, a gente tem tempo para outras coisas e não para Deus. Por que nós não temos tempo para Deus? Por que Deus não é a primeira prioridade da nossa vida? Por que Deus ele não é a prioridade do nosso coração quando a gente fala de vida de oração? Por que Deus ele não é a prioridade dos nossos dias quando a gente fala de um relacionamento com Ele? Da mesma forma que nós somos prioridades em Deus, Ele também deve ser prioridade na nossa vida. Ele deve ser prioridade no nosso coração, Ele deve ser prioridade em todos os nossos atos. Quando eu acordo, quando eu dedico o meu tempo de oração a Ele de manhã, quando eu saio para o meu trabalho, dentro do meu trabalho também é vida de oração. Dentro do meu trabalho eu tenho que rezar por aqueles que trabalham comigo. Vocês já fizeram essa experiência de rezar por alguém que trabalha com você? Você tem dificuldade com uma pessoa no seu trabalho, você para um momento do seu dia e... Senhor, eu te entrego a vida dessa pessoa. Eu sei que eu não tenho capacidade com as minhas forças de tocar aquela pessoa, de mudar a vida daquela pessoa, mas o Senhor tem. Você, enquanto cristão, batizado, filho de Deus, tem toda a autoridade para pedir algo a Deus e Ele fazer essa coisa que você está pedindo. Então, se você pede algo a Deus, se você pede pela vida de alguém no teu trabalho, essa pessoa está sendo tocada naquele momento.
Se vocês não fez ainda essa experiência, faça, porque ela é restauradora. E muitas vezes a gente coloca a nossa vida de oração, coloca a nossa intimidade com Deus de forma automática. E aqui entra um testemunho meu, pessoal. Como eu falei, eu fui membro de comunidade durante 12 anos da minha vida. E lá na comunidade, eu não sei como é que, mas na minha comunidade a gente tinha o dever de rezar todos os dias 1h30. Era uma regra da comunidade. Nós rezávamos 1h30 por dia. Tínhamos que dedicar 1h30. Tínhamos que ir na missa 3 vezes na semana, durante a semana de segunda a sexta, 3 vezes na semana durante a missa. E por um tempo eu me peguei pensando, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou rezando todos os dias, parando 1h30 e fazendo uma oração totalmente automática? Onde eu criei um mecanismo onde primeiro eu leio a palavra de Deus, depois eu acho que eu medito, depois eu peço o Espírito Santo de forma muito vaga, faço as minhas orações, rezo o meu terço, tudo de forma automática. Por que eu estou fazendo isso? Primeiro, isso é um desrespeito com a minha vida, isso é um desrespeito com a comunidade da qual eu fazia parte, isso é um desrespeito com Jesus. Eu parei e olhei para a minha vida e pensei, quanto essa oração pode mudar a minha vida? O quanto rezar 1h30 por dia, o quanto ir na Santa Missa pode mudar a minha vida? E por muito tempo eu fiquei pensando nisso, matutando isso na minha cabeça, e eu olhava e falava, a minha vida de oração, ela não existe. Eu posso carregar um cordão, eu posso falar que eu sou da comunidade, mas na verdade eu estou lá só para fazer número. Porque eu não estou rezando, eu não estou tendo vida de oração. A minha vocação era ser missa para o mundo. Quando eu ia para a missa tocar, era automático, eram as mesmas músicas, eram as mesmas coisas, as orações respondendo de forma automática. E eu olhei para Deus e eu falei, tá, eu quero mudar isso. Eu quero mudar a minha vida de oração porque eu quero entender quem é você, Jesus. Eu quero entender quem é você, meu Pai. E Deus ele falou, você precisa de tempo dedicado. Quando eu passei a dedicar a Deus a minha vida, passei a dedicar a Deus o meu tempo, eu fui entendendo algumas coisas. Que para a gente permanecer, é muito mais fácil a gente permanecer quando está tudo bem, quando está tudo feliz dentro da comunidade ou dentro da nossa vida. Mas permanecer quando a gente tem que estar lá na cruz, porque esse é o dever de todo batizado, esse é o dever de todo consagrado no batismo, subir na cruz com Jesus. E lá é difícil permanecer. Aqui é fácil. Pregando a palavra, é fácil. Falando daquilo que eu devo viver é fácil, mas quando eu tenho que viver, quando eu tenho que estar lá em cima na cruz, aí é difícil. E aí a intimidade se prova. A intimidade ela se prova muitas vezes na dificuldade. A intimidade num casal, ela muitas vezes vai se provar na dificuldade. Quando o casal precisa ter assuntos muito difíceis, quando o casal alcança um nível de intimidade, onde eles precisam conversar assuntos muito difíceis, é aí que se prova a intimidade, a permanência. Porque senão eu vou pulando de galho em galho, eu vou fugindo de assuntos, eu vou fugindo de coisas para não ter certos assuntos. E é aí que se prova a intimidade. A mesma coisa com Jesus. Quando a gente começa a ter com Deus uma vida de oração medíocre, a gente vai fugindo de Deus. A gente vai fugindo daquilo que Deus quer para nós. A gente vai fugindo da vida de oração que Deus propõe para nós. A gente vai fugindo daquilo que Ele preparou para o nosso coração. Mas Deus ele quer mais, Ele não quer que a gente fuja. Até porque Ele vem atrás de nós. Mesmo quando você foge, Deus vem atrás de você. Mesmo quando eu fujo, Deus vem atrás de mim. Porque Ele não está preocupado com o quanto eu consigo correr. Ele está preocupado o quanto Ele consegue me alcançar e quando eu vou escutá-lo. Porque Deus pode falar ao teu coração a todo momento, mas se você não quiser escutar, desculpa. Não tem o que Deus faça. Deus, Ele dá a nós essa intimidade de sermos chamados de amigos. Já não vos chamamos de servos, mas sim de amigos.
Deus, ele não quer pessoas servindo na música. Deus não quer pessoas servindo no louvor. Porque é automático, porque eu tenho que servir, porque chamaram a minha comunidade ou porque me chamaram para estar aqui. Não. Deus quer que eu sirva porque o meu coração tem algo a falar para vocês. Deus não quer que eu venha aqui partilhar da palavra para vocês porque Ele quer fazer algo apenas em mim. Não, porque Ele tem algo a fazer em vocês através da minha vida, através da minha oração. Então não adianta eu chegar aqui, falar meia dúzia de baboseira e achar que está tudo bem. Não, não está. Eu tenho responsabilidade com a vida de vocês. E intimidade é isso também. É ter responsabilidade com a vida do outro. É ter responsabilidade com a tua vida de oração. É ter responsabilidade com aquilo que Deus te oferece. Deus te oferece um banquete. Deus te oferece uma vida de oração. Deus se oferece no altar. Daqui a pouco Ele vai estar aqui no nosso meio. Qual que é a responsabilidade que eu dou dentro da minha vida para Jesus na Eucaristia? Estar com Jesus na Eucaristia se tornou só mais um momento? Se tornou só mais uma parte do grupo de oração? Não, é a principal parte do meu dia. É a principal parte da minha vida, estar com Jesus. Assim como na Santa Missa, quando a gente comunga e faz a nossa ação de graças, aquele momento que eu comungo é só mais uma comunhão? A gente tem que tratar como se fosse a última comunhão da nossa vida. A gente não sabe o que vai acontecer depois. Eu não sei se eu vou conseguir comungar novamente depois. Eu não sei se depois eu vou ter a oportunidade de estar com Jesus novamente. Então eu tenho que entender, ser íntimo de Jesus a ponto de falar: Senhor, se for a minha última comunhão, se for a minha última adoração eucarística, que eu esteja contigo, que eu seja íntimo teu, para ir para a tua casa, para ir para a tua glória. E se não for a última, me dá essa mesma sensação na próxima vez que eu te comungar. Me dá essa mesma sensação de estar com você, de estar íntimo, de estar grudado com você. Para que na próxima comunhão não seja só mais uma, seja a principal comunhão da minha vida. Tem uma passagem que eu gosto muito, que é de João 6,56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 56. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Muitas vezes a nossa vida de oração, ela esmorece, fica fraca, e os sacramentos na nossa vida também vão ficando fracos. Eu deixo de rezar, aí daqui a um tempo eu começo a entender que o pecado é normal na minha vida. Foi só um pecadinho, não vai ser de nada. Foi só uma coisinha, não vai ser de nada. E começa a afetar os sacramentos. Então eu paro de me confessar, a partir do momento que eu paro de rezar, a partir do momento que eu paro de entender a minha vida de oração. Eu paro de ir à Santa Missa, ou se eu vou à Santa Missa, eu não comungo, porque eu estou sem confessar. E aí a gente não permanece em Jesus, porque quem come da carne de Jesus e bebe do sangue de Jesus, permanece nele. Então se os meus sacramentos, se minha vida de oração sacramental não está boa, eu não permaneço em Jesus, porque eu não estou comungando o corpo de Jesus, que é a salvação de todo católico. É o cerne de toda a vida de oração, a comunhão com Jesus. Eu tenho pena, de verdade, com todo respeito aos meus irmãos protestantes, eu tenho muita pena. Porque eles têm músicas lindas, músicas belíssimas, mas eles não têm um Jesus para comungar. Eles não têm um Jesus para adorar sempre que eles vêm numa igreja. Eu vi muitos irmãos chegando aqui, indo lá na frente do sacrário, colocando a mão no sacrário e rezando. Que maravilha que é fazer isso. E nós estamos dando valor a isso? Será que nós estamos entendendo que nós somos do nosso amado e o nosso amado é meu? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Será que eu estou entendendo isso na raiz? Quando eu penso em vida de oração, eu penso muito na vida de Moisés. Moisés, um personagem muito íntimo de Deus. E eu fico pensando, às vezes eu me pego pensando sobre o Antigo Testamento, eu acho que era muito mais difícil para eles a vida de oração. Porque eles se comunicavam com sinais, com vozes que eles ouviam. Deus falando através de uma sarça ardente.
Deus acordando alguém durante um sono para poder falar. Deus falando através das montanhas, das nuvens. Nós temos Jesus Eucarístico, nós temos os nossos irmãos para rezarem por nós. No Antigo Testamento eles não tinham isso. Eu fico pensando, devia ser muito mais difícil permanecer em intimidade ali, viu? E Moisés, ele era tão íntimo de Deus, que ele e Deus se entretinham um com o outro, eles conversavam um com o outro rotineiramente. Em Êxodo 33:11 fala: o Senhor se entretinha com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Deus, ele falava tão intimamente com Moisés, que era como se fosse uma conversa de amigos. Olha o nível de intimidade. Não é uma vida de oração apenas. O Senhor se entretinha com Moisés. O Senhor estava com Moisés, se alegrava com ele, conversava com ele como se fosse um amigo. E eu fico pensando, o que eu estou fazendo da minha vida para que eu tenha essa intimidade com Jesus? Para que eu seja amigo de Jesus a esse ponto de intimidade? Para que eu seja amigo de Jesus e escute dele que eu sou o amigo preferido dele. Porque eu não sei vocês, mas eu sou o filho preferido de Deus. E se você não tem essa convicção na tua vida, tem alguma coisa errada. Se você não tem a convicção na tua vida que o teu melhor amigo é Deus, e que você é o melhor amigo de Deus, tem alguma coisa errada na tua vida de oração e na tua vida. Eu sou o melhor amigo de Deus, e Ele é meu melhor amigo. Mais do que meu pai, mais do que minha namorada, mais do que meus amigos de trabalho, meus amigos de infância, Deus, Ele é meu melhor amigo. E eu demorei para entender isso na minha vida de oração. Voltando ao meu testemunho, eu demorei para entender Deus como amigo, como parte importante da minha vida. E eu levava a vida como se fosse uma brincadeira dentro da comunidade, dentro da minha vocação. Eu levava a minha vida de oração como se fosse servir apenas. Eu ia lá, tocava, eu ia lá, servia na Santa Missa como acólito e estava tudo bem. Eu estou fazendo demais até. Eu já achava que eu estava fazendo muita coisa. Deus, Ele não quer. Deus, Ele não quer os meus acordes. Deus, Ele não me quer no altar servindo como acólito. Deus, Ele quer a minha disposição e a minha oração. E se através disso, Deus se utilizar de mim, e se através disso Ele quiser me usar na vida do outro, aí sim. Se Deus quiser me usar na vida do outro, que eu tocando, cantando, servindo ao altar, acolhendo alguém, dançando aqui na frente, se Ele quiser se utilizar disso para salvar a vida do outro, aí sim. Mas se eu faço de forma automática, eu não estou salvando a vida de ninguém. Inclusive, eu estou prejudicando. Muitas vezes, a gente, na comunidade, é chamado a rezar uns pelos outros, impor as mãos, conversar com o outro, clamar o Espírito Santo. Mas se eu não estou cheio do Espírito Santo, se eu não estou cheio da minha vida de oração, eu estou jogando lixo na vida do outro. Se eu rezo por alguém e a minha vida de oração não está fecunda, eu estou jogando lixo na vida dos outros. Com todo o perdão da palavra, eu estou jogando merda na vida dos outros. A gente tem que entender o quão grave é isso na nossa vida de oração. Quando alguém vem até nós e pede oração, reza por mim quando você for lá na igreja, porque eu não sei vocês, eu trabalho numa editora católica, eu trabalho na editora Ave Maria, onde poucos são católicos. Mas muitas pessoas vêm até mim e chegam e falam: Ronaldo, reza por mim lá. Eu sei que você vai na igreja. Reza pela minha vida, eu estou passando um momento mó difícil. Se eu chego aqui e eu não tenho a vida de oração fecunda, primeiro, eu não vou nem lembrar que essa pessoa me pediu oração. E se eu lembro, eu vou falar: Jesus, olha pela vida do fulano lá, que ele está passando uma situação difícil. Eu entreguei a vida do outro a Deus ou eu joguei a vida do outro no chão? Entende? Tipo, a nossa vida de oração, ela é fecunda no nosso coração, no coração do outro e no coração daqueles que mais necessitam, daqueles que a gente menos imagina. Então, quando alguém te pede oração, entenda, você tem que estar com a tua vida de oração, a tua vida sacramental, com o teu coração firmado em Jesus. Porque senão você está jogando lixo na vida do outro.
O catecismo da igreja fala que a oração é a vida do coração novo. A oração, a vida de oração, a vida de intimidade, ela é a vida do coração novo. A partir do momento que eu começo a ter uma vida de oração fecunda com Deus, o meu coração se renova. E essa vida é alimentada através de mais oração. Quando eu começo a ter uma intimidade com Deus, quando eu começo a olhar para Jesus lá naquela cruz e entender que lá também é o meu lugar, o meu coração se renova. E ele vai se renovando a cada dia mais quando eu me entrego em oração. Também, Santo Agostinho falava que a oração, sabendo a gente ou não, é o encontro da sede de Deus com a nossa. Como eu falei, Deus ele tem sede de conversar conosco como amigo. Deus ele tem sede de entender a nossa vida, tem sede de estar conosco. Mas será que a gente tem a mesma sede de estar com Deus? Será que a gente tem a mesma sede de encontrar Jesus na Eucaristia e falar, eu estava ansioso para te ver. Eu estava com saudade de você, Jesus. Eu estava com saudade de estar na tua presença. Porque se for diferente disso, não é intimidade. Desculpa. Não é vida de oração. E aí, se não é vida de oração e se não é intimidade, não tem permanência. Permanecer em Jesus não é uma tarefa fácil. Permanecer na intimidade não é uma tarefa fácil. Mas é uma tarefa necessária por sobrevivência. É uma tarefa necessária por misericórdia de Deus conosco, mas também por sobrevivência. Porque se eu não rezo, eu não vou viver. Ninguém chega ao céu sozinho e ninguém é capaz de ser salvo sem a oração. Daqui a pouco a gente vai estar com Jesus na Eucaristia. Então você pode pedir para Jesus para que Ele se faça presente na tua vida, se faça presente no teu coração e te faça entender aquilo que você precisa mudar no teu dia, na tua vida de oração, na tua rotina. Pede de coração aberto, Senhor, o que eu preciso mudar na minha vida para ter uma intimidade com você? O que eu preciso mudar na minha vida para que outras pessoas tenham um encontro com Deus? O que eu preciso mudar na minha vida para que eu seja um transbordar daquilo que você quer, Jesus? Porque, mais uma vez, às vezes nós, mais experientes, mais velhos de igreja, somos os que mais necessitam perguntar isso para Deus. Porque as pessoas que chegam aqui, elas estão procurando Deus. E muitas vezes o Deus que elas procuram passa pela tua vida, passa pela tua oração, passa pela tua consagração, passa pelo teu discipulado. Os discípulos só continuaram a obra de Deus, os discípulos só continuaram a igreja, e a gente só está aqui como igreja católica porque eles confiaram em Jesus e foram íntimos de Jesus. Eles só aceitaram o martírio porque eles foram íntimos. Eles só aceitaram permanecer porque eles confiavam em Deus. Eles se relacionavam com Deus de uma forma muito íntima. Eles se relacionavam com Jesus cara a cara, face a face. E entendiam a razão de permanecer. Se hoje Deus falasse para nós, você vai ser martirizado. Será que a gente confiava em Deus a ponto de entregar a nossa vida? Será que a gente está íntimo a ponto de olhar, assim como os apóstolos, e entregar a nossa vida e falar, tá bom, Jesus, eu confio. Vou ser martirizado? Tudo bem, Jesus. Que seja pela conversão de um povo. Será que a gente está pronto para isso? Infelizmente, falando de mim, eu duvido muito. Infelizmente. A nossa vida de oração, ela tem que ser como a dos apóstolos. Confiar em Deus acima de tudo, confiar em Deus acima de todas as coisas, a ponto de entregar a minha vida, a ponto de entregar o meu coração, a ponto de viver a graça de Deus, seja ela pela ressurreição, mas primeiro pela morte. Não dá para viver a ressurreição de Jesus se eu não vivo primeiro a morte. Então, se eu sou chamado a ser cristão lá na Páscoa, quando eu sou chamado a ver a ressurreição de Jesus no sábado de aleluia,
a igreja inteira cantando glória, aquilo é lindo. Mas e a quaresma? O que eu fiz na minha quaresma? Eu morri com Jesus? Eu me preparei para a minha morte na Semana Santa? A morte das minhas vontades, a morte da minha carne, para poder viver a ressurreição com Jesus, para poder ter um coração novo, como diz o catecismo? Uma coisa também que por muito tempo eu vivi no automático foi a quaresma. Está chegando a quaresma, nós temos que escolher jejuns, nós temos que escolher abstinências, nós temos que fazer uma série de orações, mas será que isso também não se tornou automático? O mesmo jejum todo ano, a mesma abstinência todo ano, as mesmas orações. Eu vou acordar 4 da manhã só para rezar com o Frei Gilson. Isso é maravilhoso. Mas e o mais? E o mais que nós fazemos? Porque se você acordar 4 horas da manhã, ou rezar à tarde, rezar à noite, o que seja, e rezar no automático, tua quaresma não vai estar valendo de nada. Nada, 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 nada. E aí quando chegar a hora da ressurreição, a gente vai comemorar algo que a gente não viveu. A gente vai comemorar uma vitória que não foi nossa, porque o caminho a gente não quis percorrer. Toda vitória necessita de um caminho a ser percorrido. Se alguém vence no meu lugar e eu comemoro, eu estou sendo hipócrita com Deus, com a minha vida de oração. E eu citei a quaresma também, citei o meu testemunho também para falar, muitas vezes a nossa vida de oração se torna algo rotineiro. Então eu acordo 6 da manhã, das 6h30 às 7h30 eu vou rezar, eu vou sair da minha casa, ir para o trabalho, voltar. Tá, e quando que eu parei nesse momento todo, nessa 1h30 de oração, nessa meia hora, nesses 15 minutos, nesses 5 minutos que eu dedico a Deus? Quando que eu parei e falei, Senhor, o que você quer que eu faça hoje? Senhor, o que você quer da minha vida? Senhor, eu estou vivendo certo? Às vezes a gente tem que se perguntar para Jesus, eu estou vivendo certo? Eu estou sendo um cristão de verdade? Ou eu estou sendo um cristão meia boca? Ou eu estou sendo uma pessoa que fala de você, mas fala de você de uma forma muito rasa? Ou eu estou sendo uma pessoa que fala de você, mas ao mesmo tempo não te ama? Quando a gente fala de intimidade e confiança, a gente fala de amar muitas vezes mais aquele que nós somos íntimos, amar mais aquele a quem nós vivemos junto do que a nós mesmos. Quando eu estava lá atrás, eu cheguei, o pessoal estava passando e eles começaram a cantar amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais e dar a vida só por ti. Isso é intimidade. Quando eu amo a Deus mais do que a mim mesmo, quando eu amo a Deus a ponto de dar a minha vida a Ele, aí eu estou entendendo o que é permanecer. Permanecer quando tudo está fácil, isso não é permanência, é comodidade. Agora, permanecer quando as coisas apertam, permanecer quando o calo aperta, isso é intimidade. Permanecer quando está tudo bem é muito cômodo, é muito fácil. É muito tranquilo permanecer numa comunidade, permanecer num grupo de oração, permanecer dentro de uma igreja quando está tudo correndo bem. Mas e quando tudo desmorona? Aí é mó difícil permanecer. Aí é mó treta permanecer. E Deus, Ele falou comigo de uma forma tão clara na minha vida de oração, que eu entendi que em certa parte a minha permanência na comunidade enquanto membro da comunidade ia levar outros irmãos à morte, ia levar outros irmãos ao pecado, porque era outro o caminho que Ele queria para mim. Quando eu não vivo aquilo que Deus quer para mim, e eu partilho da minha vida com outras pessoas, eu posso estar levando essa pessoa também para a morte. E hoje eu entendo que
permanecer na comunidade naquele tempo, permanecer no meu carisma naquele tempo, era levar outras pessoas à morte, porque não era aquilo que Deus estava me falando para fazer. Era muito legal ter um cordão. Era muito legal ter irmãos. Era muito legal poder rezar com todos os meus irmãos, participar com eles de formações, mas eu sabia que não era aquilo que Deus estava falando para mim. Eu sabia que Deus estava me pedindo outro passo. E eu demorei para entender isso, porque eu não estava íntimo de Deus, porque eu não estava íntimo da palavra dele. Eu me peguei por muito tempo, quando eu estava fazendo meu processo de desligamento da comunidade, pensando, e agora? Como que eu vou rezar? Porque eu sou acostumado a rezar com meus irmãos na comunidade, eu sou acostumado a ir rezar as laudes com eles, a participar da missa com eles, a fazer retiros com eles, a fazer tudo. E agora? E Deus me falou, agora é hora da intimidade comigo. Não é a intimidade com o teu amigo de ministério, não é a intimidade com teus irmãos, é a intimidade comigo. E vocês que estão aqui hoje, entendam, é a intimidade com Jesus. Mais do que a intimidade com os teus amigos, é a intimidade e a fidelidade ao teu carisma. É a intimidade e fidelidade ao Jesus que te chama. Se você é chamado a ser cristão batizado, se você é chamado a ser Cristo libertador, viva essa intimidade. Mais do que você é íntimo das pessoas de uma comunidade, as pessoas de um grupo de oração, as pessoas de uma igreja. Seja íntimo daquilo que te chama. Se o que te chama é o teu carisma, seja íntimo do teu carisma. Se o que te chama é Deus na Eucaristia, seja íntimo de Deus na Eucaristia. E agora nós vamos viver essa adoração e eu peço para vocês com todo o meu coração, vivam um momento de intimidade com Jesus. Se enquanto as músicas estiverem rolando, se quando tudo estiver rolando, você quiser ficar em silêncio só olhando para Jesus e for esse o teu momento de intimidade, olha para Jesus, fica calado, é o teu momento de intimidade. Se o teu momento de intimidade for falando com Jesus, fale com Jesus, esse é o teu momento de intimidade. Mas vivam de verdade essa vida de oração. Tenham uma experiência, tenhamos uma experiência com Jesus na Eucaristia nesse momento. Porque Ele quer ter uma experiência com a gente. Mas Jesus, Ele é tão educado, que Ele só vem na nossa vida se a gente permite. Se você não permitir que Jesus entre no teu coração, Ele não vai entrar. Então vamos viver essa adoração com esse sentido de que nós precisamos ter esse momento de intimidade e essa vida de oração. Pelo menos nessa noite, como se fosse a última noite da tua vida, a última adoração da tua vida. Que nós possamos ficar de pé.